Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Professor Ronaldo, estamos aqui começando mais uma aula de inglês com vocês e hoje eu quero falar com vocês sobre a chamada First Conditional. Veja bem, nós estamos aqui na página 75 do seu livro, tá? Na página 75, mas eu não vou muito parar nessa página 75, até pelo fato do livro não trazer assim muito sobre First Conditional. Eles já entram aqui já na parte já de exercício, de atividades, mas a gente já, eu tiro um pouquinho daqui, nós vamos entrar como base, como first conditional, tá? Vamos então falar sobre a primeira condicional e antes de tudo, eu já quero até mostrar para você a sua folha de atividade. Repito, nós não vamos ficar hoje muito no livro, porque não traz muito conteúdo essa parte, ela já entra mais com atividades, tá? Mas aqui eu quero conversar com vocês sobre isso aqui, first conditional, dizendo o seguinte: ela exemplifica as ações futuras que apresentam chances de serem concretizadas. Como assim, né? Ou seja, possibilidades reais de algum resultado. Então aqui, ó, a first conditional em inglês, que significa primeira condicional, são orações condicionais, if clauses. Já já eu escrevo o que significa essa palavra if clauses para vocês, tá? Que indicam possibilidades ou prováveis ações futuras, né? As sentenças condicionais, elas são acompanhadas sempre pelo termo if, tá? Esse if que nós temos bem aqui, ó, já mostrando para vocês a palavra if, tá? Eu vou tirar aqui e colocar essa folha aqui um pouco. Vou colocar uma folha aqui até para escrever alguma coisa. Eu quero assim colocar, por exemplo, para você um pequeno exemplo. Vamos escrever aqui, por exemplo, não tem aquilo quando você fala assim, ó, por exemplo, se eu for a Salvador, né, se eu for a Salvador, eu verei o estádio da Fonte Nova, né? Então, por exemplo, assim, ó, se você trabalhar muito hoje, você estará cansado amanhã. Não tem essa condição que a gente fala assim, não é? Né? Se você ser bastante feliz hoje, você será feliz para sempre. Tem isso, né? Então, nós temos, por exemplo, olha, vou colocar aqui um exemplo, ó, if I go to, por exemplo, Salvador, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, colocar um ponto, tá? I will, ó, I will see the ó, fonte, ah, I will see the fonte Nova Stadium, por exemplo. Nova Stadium, Stadium, tá? Ou seja, né, vamos colocar aqui. Se eu for a Salvador, tá? Se eu for a Salvador, se eu for a Salvador, tá? Eu, ó, verei, tá? Eu verei o estádio, acho que dá de você dar uma olhadinha aí, né? O estádio, por exemplo, da Fonte Nova. Aqui um pequeno exemplo para você, né? If I go to Salvador, I will see the Fonte Nova Stadium. Se eu for a Salvador, eu verei o estádio da Fonte Nova, tá? Então são pequenos exemplos que eu vou passando aqui para você, que a gente vai então entendendo. Então é tipo assim, são condições, não é isso? Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, né? Ah, aqui, por exemplo, aqui, ó, if I call, ó, if I call Daniel, né? Ó, if I call Daniel, he will he will be really, bora colocar aqui um exemplo. Really happy. Ok, ó. Aqui um exemplo. Então, se eu ligar essa palavra call, né, significa ligar. Por exemplo, se eu ligar, bora colocar aqui para Daniel, para o Daniel, tá? Ele ficará realmente feliz, tá? Ó, ele ficará
Bora colocar aqui realmente, né? Bora colocar aqui embaixo por causa da folha, ó. Ele ficará realmente feliz. Não repare muito a letra, porque a gente tende a escrever um pouco ligeiro por causa do vídeo, tá? O vídeo não fica muito comprido. Então veja bem, olha, eu posso até colocar outro exemplo para você, né? Por exemplo, se você der a ela um pouco de amor, ela o amará também, né? Bora colocar outro exemplo, por exemplo, de cabeça. Se nós dissermos aos nossos pais que queremos isso, eles nos darão. Por exemplo, se eles não se apressarem, perderão o ônibus, né? Então são vários exemplos. Ó, if they, veja essa palavra if, tá? Significa se. If they, ó, don't hurry, if they don't hurry, bora colocar aqui, ó. They will miss the bus. Por exemplo, aqui, ó. Miss the bus. Bom? Então, colocando aqui, ó, se eles não se apressarem, bora colocar uma vírgula aqui, tá? Perderão o ônibus. Eles perderão o ônibus, né? Perderão o ônibus. Olha lá. Então aqui eu coloquei para você esses exemplos, tá? Coloquei para você aqui esses exemplos. Eles estão aqui, no caso, mostrando para nós essa questão de condição, first conditional, né? Então, como eu comentei com vocês, essa first conditional aí, ela exemplifica uma ação futura que apresentam chances de serem concretizadas, possibilidades reais de algum resultado positivo, tá? Se você, olha, por exemplo, olha, se eu for a Salvador, eu verei o estádio da Fonte Nova. Veja, se eu for, aqui você tem um futuro, né? Eu quero chamar sua atenção que geralmente quando nós utilizamos esse first conditional, né? Olha aqui, pessoal, este first conditional, toda vez, geralmente quando nós utilizamos ele, essa parte da gramática, nós utilizamos o if, ó, o if, tá? Na primeira frase e na segunda frase você vai ter esse will aqui do outro lado. Olha, nós temos na primeira frase aqui if, veja que eu coloquei will. O que esse will aqui representa? Representa o futuro, né? Representa o futuro. Como eu acabei de colocar para você, elas são baseadas normalmente em acontecimentos verdadeiros. Por isso servem de argumentos para críticas, comentários de cunho pessoal ou coletivo, tá? Então exemplifica uma ação futura, mas que com possibilidade de acontecer. Claro, né? Se eu colocar para você aqui, ó, if I call Daniel, he will be really happy. Ou seja, se eu ligar para o Daniel, ele ficará realmente feliz. Olha aqui, ó. If they don't hurry, ou seja, se eles não se apressarem, ó, they will miss the bus. Eles perderão o ônibus. Então, uma ação futura que realmente poderá, tem muita chance de acontecer. Ok. Eu quero então aqui comentar com vocês sobre o que você vai fazer, tá bom? Muito simples. Veja bem aqui, olha, nós temos aqui, ó, para você completar com a first conditional, né? As sentenças afirmativas, então eu coloquei aqui, ó, passe as palavras que estão entre parênteses para o inglês, depois traduz a sentença. Utilize o auxiliar will mais o verbo em inglês. O will mais o verbo em inglês, porque é assim, olha, if, veja de novo aqui o if, ó. If I go to Paris, I will buy a French guidebook. Olha, if I go to Paris, se eu for para Paris, I will buy. Veja que essa palavra buy que está aqui, ela significa comprar, tá? Então veja que eu tenho aqui, ó, will, exemplificando futuro, toda vez que você utiliza essa palavra will, aqui está I will. Eu poderia colocar you will. Esse I will significa o quê? Ó? Eu vou, né? Eu vou, olha. Eu. Se você colocar you, vai ser você. Então, ó, if I go to Paris, I will buy a French guidebook.
Se eu for a Paris, eu vou comprar um guia de francês, tá? Tá bom? Então veja bem uma coisa aqui, ó. Veja que eu tenho aqui I will, que é esse I will aqui, mas logo depois eu tenho a palavra buy, esse buy bem aqui, ó, que significa comprar, tá bom? Então, nós podemos então entender o seguinte, que a formação do first conditional aqui, ó, tá bom? Dessas afirmativas, tá? Da primeira condicional, ela é assim, ela começa com if. Esse eu que está aqui, I, ele pode ser if he, if you, ou seja, pode ser ele, pode ser você, tá? Pode ser eles, elas, não tem problema. Então aqui, ó, primeiro a estrutura da frase é assim, if I, ou seja, você vai ter sempre esse if com um pronome aqui na frente. E depois, na segunda frase, eu posso até citar na segunda frase, até para te ajudar mais, fica assim, I will. E depois vai aparecer um verbo, tá bom? Se eu for a Paris, if I go to Paris, né? Ó, I will buy, eu vou comprar um guia de francês. O que você vai fazer aqui? Veja bem, o seu trabalho aqui vai ser assim, ó. If we. Aqui eu não tenho nada escrito porque você vai procurar no dicionário, então na internet, como você fala viajar, tá? Né? Então, porque você vai colocar aqui, ó, viajar normal aqui, mas ele vai acabar dando um futuro, porque vai dar ideia de futuro, né? Então vai ficar assim, ó. Se nós viajarmos para Espanha, né? O i, ó. Aí você vai colocar o verbo aqui visitar, tá bom? Então você vai colocar aqui. Não esqueça que tem que colocar o i. Você vai colocar, digamos, a palavra aqui, o will, que é o auxiliar para o futuro, né? Então, we will, tá? Aí você vai colocar a palavra visitar aqui em inglês, Granada. Então vai ser assim, né? Se nós viajarmos para a Espanha, nós visitaremos Granada. Então veja bem, olha, o que vai acontecer aqui? Você vai escrever a frase toda ela em inglês. Você, no caso aqui, você vai só completar aqui. E aqui embaixo, o que vai acontecer? Você vai fazer a tradução da frase que você completou em cima, tá? Então, se nós viajarmos para a Espanha, nós visitaremos Granada, Grenade, né? Então tá bom. Aqui embaixo a mesma coisa. Você vai procurar no dicionário como é que escreve a palavra cozinhar. E aqui não esqueça, vai utilizar o will e a palavra lavar. Vai acabar dando futuro, tá bom? Muito fácil. A segunda traduz as sentenças que estão na forma condicional. Aqui você vai só fazer a tradução. Você vai procurar no dicionário, então na internet, tá bom? E você vai colocar aqui embaixo a tradução de cada frase que está aqui, ok? Muito fácil, muito simples. Eu acredito que você vai conseguir fazer essas questões. Aqui é só para traduzir. E aqui em cima você apenas vai continuar a frase com o first conditional, que significa a primeira condicional, tá bom? Então, muito bem, um abraço para você. Estaremos para ajudar na sua dúvida. Professor Ronaldo, with the English class. Um abraço a todos.